Então, rapidamente, hoje, eu quero trazer uma palavra sobre qual é o nosso papel dentro do plano de Deus. E essa história, ela começou alguns capítulos anteriores, que é quando Jacó, ele, após trapacear o seu irmão para conseguir a bênção de seu pai e o direito de primogenitura, passando assim, então, até aquele jargão muito conhecido, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o Deus da aliança, que ele sabia que tinha muitas promessas condicionadas a essa aliança, e ele trapaceia o seu irmão e também trapaceia o seu pai, né, para conseguir, engana o seu pai, na verdade, para conseguir essa bênção. E Jacó, então, depois de acontecer tudo isso, com medo de perder a sua própria vida por meio de talvez o seu irmão o matar, ele vai para a terra da sua mãe, né, onde o seu tio Labão, ele vivia lá. E lá ele conhece Raquel. Raquel, ela é uma moça muito bonita, e ela é a filha mais nova de Labão, porque Labão tem também uma filha chamada Lia. A Bíblia fala que Lia, ela tinha olhos fracos, muita gente interpreta isso como que ela era feia, que ela tinha estigmatismo, não, estigmatismo, problema nas vistas, e que ela não era atraente, e Raquel era o oposto disso. Só que a Bíblia fala que Jacó ele trabalha muito tempo para casar com Raquel. Ele trabalha por 7 anos. Isso corresponde a mais ou menos 4 vezes o valor que uma noiva, o dote que uma noiva valia naquele tempo. Então, o escritor Timothy Keller, ele traz até em um dos seus livros que o amor de Jacó por Raquel, em até certo momento, ele pode ser até visualizado como uma forma de idolatria. Aquele Jacó que ele não é querido pelo seu pai, que ele vê um favoritismo de Isaac em relação a Esaú, mas ele não tem, e quando ele perde esse amor da mãe que o protegia, ele tem um vazio, e ele é preenchido muitas vezes por esse amor romântico de Raquel. E Jacó, ao preferir uma esposa, que a história se desenrola, e eu acredito que é muito conhecida por vocês, quem não conhece, vale a pena entender todo esse rolo dessa família, mas acontece que Raquel, então, ela se casa com Jacó, mas Lia também se casa com Jacó. Jacó é trapaceado na noite do seu casamento, sendo que Labão entrega primeiro a sua filha mais velha e depois Raquel, que é a sua filha mais nova. Só que Raquel não consegue ter filhos. Ela tem o amor do seu marido, ela é uma mulher muito bonita, mas ela não consegue ter filhos. E a Bíblia é muito específica em dizer que o Senhor tem piedade, tem compaixão de Lia e abre a madre dela. Só que Raquel, ela quer porque quer ter filhos, porque isso significava muito dentro do contexto daquela cultura, né? E acho que deu uma travada, não sei. Muitas vezes a gente se comporta como Raquel. A gente traça objetivos que a gente acha que é o que a gente precisa naquele momento, é o que vai saciar as nossas vontades, vai afagar o nosso ego, vai resolver os nossos problemas, mas não é isso que Deus quer dar para nós naquele momento. A gente está vivendo um processo e esse processo ele precisa ser concluído para que, de fato, a gente consiga alcançar as bênçãos de Deus e desempenhar o papel, a função certa dentro do plano de Deus. E dentro do plano de Deus, Raquel precisava talvez ser moldada antes de ter filhos. Lia também foi moldada, porque a cada filho que ela tinha, ela esperava o amor de Jacó. Mas Lia consegue aprender a lição em seu último filho, que, por sinal, é Judá. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Lia fala, agora eu louvarei ao Senhor por esse filho. Quando Lia entende que o milagre na vida dela é relacionado ao Senhor, Lia alcança um lugar de privilégio, sendo citada, inclusive, dentro da genealogia de Jesus. Jesus é leão da tribo de Judá. Só que Raquel, ela tenta ajudar a Deus a resolver esse problema da infertilidade dela. Ela quer filhos, ela quer ter o status de mãe. E a primeira posição que ela toma em relação a isso é esse versículo que a gente leu inicialmente, Gênesis 33.
ela pega a sua escrava e dá para o seu marido dormir, para que os filhos nascidos desse relacionamento possam ser considerados filhos dela. Só que o plano de Deus para Raquel não era isso. Raquel é mãe de José, posteriormente, né? Raquel poderia até por um direito considerar esses filhos da serva com Jacó seus filhos, mas o plano de Deus para a sua descendência, ela era muito maior. Muitas vezes nós queremos trocar coisas insignificantes, né? Coisas que a gente acha que vai resolver o nosso problema por algo que é muito menor do que o plano verdadeiramente de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente quer trocar, talvez, né, o jargão muito conhecido por 5 minutos de prazer, e isso não só ligado à questão sexual, mas também 5 minutos, talvez, de poder, 5 minutos de sucesso, 5 minutos daquilo que vai te fazer bem, mas não é o plano de Deus para a sua vida. E quando Raquel, ela tenta ajudar Deus, ajudar Deus entre aspas, né? Dessa mesma maneira, ela repete o comportamento da sua ancestral, Sara, que fez a mesma coisa, colocando Abraão para dormir com a sua serva, e também deu uma desavença. Nasceram nações diferentes que se conflitam entre si até hoje. Então, a partir do momento que a gente começa a querer ajudar Deus a realizar os nossos desejos, os nossos anseios, isso não funciona, isso é prejudicial para a nossa vida. E no versículo 14, Raquel permanece, mesmo depois dessa tentativa, e vê que os filhos da serva não saciaram a sua vontade de ser mãe, ela pede mandrágoras, que era uma planta que eles acreditavam que as mulheres ficavam férteis em relação a isso, e também não aconteceu. Ou seja, as tentativas humanas para resolver esse problema de Raquel não fizeram com que ela obtesse êxito, mas a partir do momento que Deus quis abrir a madre de Raquel, ela começa a gerar filhos. E ela não só gera filhos, mas ela gera o filho da promessa, o filho que salvaria todo esse clã. E nos versículos, nos capítulos posteriores, a gente vai ver que o mundo é assolado por uma fome e é salvo pela boa administração de José. Então, Deus queria presentear Raquel no tempo oportuno, no momento certo, com um filho que fosse realmente fazer uma diferença, que era algo que seria talvez o cumprimento de uma promessa. Ela passou muito tempo desejando filhos, mas o Senhor tinha um momento certo para agir. Então, assim, a palavra que eu quero deixar para nós nessa tarde, nesse início de tarde, né, é que o Senhor tem um momento certo. Você está no lugar certo. Talvez a situação não pareça muito favorável para você nesse momento, mas dentro do plano de Deus, essa situação que pode ser até desfavorável para você nesse momento, faz parte do plano de Deus. É algo que o Senhor precisa trabalhar em mim, precisa trabalhar em você, para que nós possamos realmente viver a plenitude da sua graça, viver a plenitude das bênçãos dele na nossa vida. E, para encerrar, falta um minutinho, perto do momento que eu peguei, eu quero deixar só o refrão de uma canção para te lembrar que o Senhor, ele é o Deus que vê, ele é o Deus que cuida e ele é o Todo-Poderoso. Muitas pessoas aqui eu vejo que estão com parentes hospitalizados, passando por um momento tão difícil. Nós, se for para citar, cada um conhece alguém aqui, um amigo, um familiar. Muitos perderam entes queridos, familiares, estão passando por crise financeira. Mas, enfim, lembre-se, o Senhor é o Deus que age no momento certo, no tempo oportuno, para mudar a nossa situação e fazer um milagre. E Ele é o grande Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Diz o seguinte, ó. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita, ninguém explica, não, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, se duvida
acredita. Ninguém explica, não. Ninguém explica Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigada.